Olá pessoal, nós damos então continuidade à nossa série Estas São as Palavras. Nós temos refletido ao longo das últimas semanas sobre o início do livro do Apocalipse, onde nós temos ali então um relato das cartas às igrejas, às 7 igrejas na Ásia, olhando para aquele momento histórico de muita instabilidade, adversidade e perseguição dos discípulos e discípulas de Jesus. E com cada uma dessas igrejas vivendo momentos difíceis, momentos complicados e sendo direcionada pelo próprio Jesus a viverem de maneira a espelhar e refletir o seu caráter, nós também temos tirado algumas lições para nós nos dias de hoje, onde nós também temos vivido tempos de incertezas, de preocupações, de adversidades em meio a preocupação com a questão da saúde por conta do Covid-19, a preocupação econômica por conta da maneira como as coisas estão hoje, a preocupação em relação ao futuro, a quando as coisas terão alguma flexibilização, quando as coisas irão voltar ao seu eixo, e nesse sentido essas cartas têm nos ajudado a perceber como que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, devemos viver o Evangelho de maneira prática todos os dias, em todas e quaisquer situações. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a carta escrita à igreja de Tiatira e junto dessa carta nós vamos ser direcionados a viver da maneira como Jesus viveu, cheio de graça e verdade. Essa é a temática para a nossa conversa na noite de hoje, vivendo com graça e verdade. Para tanto, então, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico que está lá em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na tela a leitura do texto e depois você pode e deve ler e reler a palavra de Deus que nos diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujo olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. E eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
nós então temos olhado um pouquinho para o contexto histórico de cada uma dessas cidades e para cada uma dessas igrejas. E diferente do que aconteceu nas semanas anteriores, quando nós percebíamos cidades até bem conhecidas por questões políticas ou religiosas, essa que talvez seja a maior carta entre todas essas cartas dirigidas às igrejas da Ásia, ali no primeiro século, Tiatira seja provavelmente a menos importante dessas 7 cidades. Ela não era nenhum centro político ou nenhum grande centro religioso, assim como a gente percebeu com Éfeso, Pérgamo. A importância dessa cidade, ela era em uma perspectiva comercial, afinal de contas ela ficava no caminho por onde se viajava, por onde se passava o correio imperial. Então ela era ali uma rota por onde se passavam grandes caravanas que tinham ali algumas obrigações e funções dentro do Império Romano. Ela também era uma cidade que servia como sede, por ter uma perspectiva tão comercial, para muitos desses núcleos de comércio. Núcleos de comércio de lã, de couro, de linho, bronze. Era um espaço ali onde se encontravam então muitos tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Cada um desses núcleos comerciais tinha o seu modus operandi, tinha também a sua perspectiva religiosa, uma vez que essas duas coisas eram completamente interligadas, a sua função, a sua atuação profissional e também a sua espiritualidade. Então, cada núcleo comercial tinha a sua própria divindade particular e titular. Nessas reuniões onde eles se encontravam para tratar de questões comerciais e para estabelecer algumas diretrizes, havia banquetes com comidas sacrificadas a esses ídolos, e depois dessas festas acabarem, eles tinham um comportamento altamente licencioso e imoral no que diz respeito à sexualidade. Seria quase que impossível ser um comerciante na cidade de Tiatira nesse tempo sem fazer parte de um desses núcleos comerciais. Não participar, então, dessa roda, não estar com eles, não fazer parte e não ter um relacionamento com esses núcleos, era como um suicídio comercial, impossível de se prosperar, impossível de caminhar, de se ter lucro, de avançar, se não tivesse, então, essa proteção e essa participação dentro desses núcleos. É dentro dessa cultura que nós encontramos, então, a igreja de Tiatira. Uma igreja que nós podemos perceber forte, uma igreja crescente, e aos olhos de qualquer observador poderia ser considerada então como uma excelente igreja, vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas Jesus aponta os aspectos positivos dessa igreja, todavia percebe também o lado obscuro dessa comunidade que precisava ser observado. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre viver em graça e verdade, assim como Jesus vivia. E isso é o que nós devemos trazer para a nossa vida. Graça no que diz respeito ao acolhimento, graça no que diz respeito à misericórdia, graça no que diz respeito à compaixão, mas verdade no que diz respeito à assertividade, verdade no que diz respeito à necessidade de confrontar pessoas e situações quando isso é necessário. E isso estava ausente na vida daquela igreja, e é o que a gente percebe com o decorrer desse texto. Nesse sentido, nós começamos então com os aspectos positivos, nós percebemos a vitalidade que essa igreja possuía e a levava a caminhar na direção de uma certa maturidade. O versículo 19 nos diz: eu conheço as suas obras, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que aquilo que você fazia no princípio.
Essa igreja era uma igreja comprometida, era uma igreja onde havia trabalho, uma igreja com agenda cheia. Ela tinha não só em programações, mas em ações, muitas coisas a fazer. Ela era percebida por conta de suas realizações. Era uma igreja marcada pelo amor, aquele que é a grande virtude nos apresentada na sabedoria bíblica, é encontrado aqui. Vale lembrar que algumas semanas nós falamos sobre a igreja de Éfeso, que havia esfriado, deixado de lado o seu amor. E aqui é percebido logo de cara que o amor ainda era algo que aquecia o coração das pessoas na igreja de Tiatira. O amor ainda era algo que guiava a compreensão deles no que diz respeito ao evangelho, de forma que eles podiam transbordar desse amor nos seus relacionamentos. Essa igreja também era marcada pela sua fé, pela confiança que ela tinha em Deus, em quem ele de fato era, a como ele tinha entrado na história por meio de Jesus e o significado da ação sacrificial de Jesus na cruz, gerando a possibilidade de um relacionamento real entre o Deus Criador e os seres humanos, criaturas feitas por Deus, a sua própria imagem e semelhança. Essa igreja também era marcada pela sua perseverança, uma paciência triunfadora, uma igreja que, assim como a exemplo de outras igrejas naquele mesmo momento histórico, passava por provas com firmeza. Constantemente eu tenho falado aqui que ao ler o livro de Apocalipse nós precisamos recordar que esse livro em nenhum momento se propõe a ser uma história de terror e horror para assustar pessoas em relação à perspectiva de como tudo vai ficar ruim e de repente as coisas irão acabar. Não, o livro de Apocalipse é escrito naquele momento histórico para trazer conforto, ânimo a pessoas que estavam sofrendo, porque a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava passando por provas, e assim como acontecia em todos os lugares, não era diferente na cidade de Tiatira. Eles passavam por essas perseguições, isso era notório. Se eles queriam viver como discípulos e discípulas de Jesus, em um ambiente, em uma cultura que era contaminada pelo pecado, as suas ações, claro, levariam a perseguições, e ainda assim havia perseverança, eles mantinham a fé. Essa igreja, então, é percebida como uma igreja em um franco progresso, crescimento, dentro da sua espiritualidade, dentro até mesmo do seu número de frequentadores, de pessoas. É uma igreja que é percebida fazendo mais agora do que fazia no início. Isso é interessante porque, como nós já falamos sobre uma igreja que deixou o seu primeiro amor, ou seja, no início ela tinha uma prática da sua espiritualidade mais evidente e depois foi se tornando meramente religiosa. O que acontece aqui em Tiatira é o contrário. Ela agora dá sinais de mais força, de mais vitalidade, de crescimento, de desenvolvimento, de progresso. Tudo isso é percebido. Então, como eu disse no início, se nós tirássemos ali uma fotografia daquela igreja naquele momento, o que nós poderíamos dizer como observadores é que aquela igreja era uma igreja a ser copiada, uma igreja que poderia servir de exemplo, uma igreja que deveria ser percebida por outras igrejas que deveriam seguir o seu modelo, a sua prática, o seu jeito de agir e várias outras coisas que ela estava vivenciando. Todavia, existia um aspecto complicado naquela igreja. Sabe por quê? Ela tolerava e não confrontava o pecado. E isso é algo que muitas vezes pode acontecer até mesmo no nosso tempo, como igrejas que têm virtudes, com igrejas que têm vitalidade, mas que às vezes por tentarem meramente atrair pessoas e não perceber a importância de caminhar com elas na direção da maturidade, passa a tolerar algumas coisas complicadas. E mesmo que aquela igreja pudesse ser percebida, então,
pelas suas virtudes por outros, o próprio Jesus, que conhecia o interior daquela igreja, encontra ali alguns problemas, começando pela tolerância, pelo não confronto ao pecado. Olha o que diz o versículo 20. No entanto, contra você o que eu tenho é isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A gente percebe o crescimento dessa igreja e é exatamente por isso que Satanás, o inimigo de nossa alma, está procurando corromper essa igreja, não de fora para dentro, não atacando essa igreja de fora para dentro, mas corrompendo o seu interior, fazendo com que ela se corrompa de dentro para fora. E Jesus reprova essa igreja porque ela está sendo tolerante com um falso ensino e com uma falsa moralidade. Enquanto Éfeso, que apesar de estar esfriando em seu amor e se apegava, às vezes, meramente à religiosidade, todavia tinha essa visão contundente e não podia suportar homens maus e falsos ensinos, aqui em Tiatira nós percebemos o contrário. Eles toleravam uma falsa profetisa chamada Jezabel, que tinha uma posição muito importante ali dentro daquela igreja e que tinha ensinamentos muito complicados diante da sabedoria de Deus. Essa falsa profetisa estava ali exercendo uma influência tão complicada, tão nefasta naquela igreja, assim como Jezabel, aquela que havia sido a princesa fenícia que casou com o rei Acabe, havia lá atrás influenciado também o povo de Israel. O nome Jezabel, que significa puro, não era percebido em nenhuma dessas personagens que são citadas na Bíblia, nem da Jezabel, que foi esposa do rei Acabe, nem nessa Jezabel da igreja de Tiatira. O comportamento e a conduta do dia a dia negavam isso que tinha a ver com o nome dessas mulheres. Se você não se recorda muito bem da história, então, dessa princesa fenícia que casou com o rei Acabe, é exatamente ela que traz para Israel a prática do culto pagão, da adoração a Baal. Ela mistura a religião com prostituição, ela passa a perseguir, ela passa a matar os profetas de Deus. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, como Elias tinha medo e chegou a fugir dela, porque assim como tantos outros profetas foram mortos, ele temia pela sua própria vida. Ela promovia, então, dentro do povo de Israel, esse paganismo, essa busca por uma idolatria a deuses falsos, principalmente relacionados à imoralidade sexual, à fertilidade. Essa segunda Jezabel que aparece na Bíblia, agora no livro de Apocalipse, como uma profetisa na cidade de Tiatira, também estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Ela pregava, ela ensinava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados, que estava tudo bem viver do jeito que você quisesse, com qualquer tipo de prática ilícita ou não, com qualquer tipo de comportamento depravado e imoral ou não. A liberdade que ela estava pregando que eles poderiam viver, na verdade, não é nenhum tipo de liberdade, mas uma escravidão ao pecado. E a tolerância daquela igreja com o ensino daquela mulher provoca ira em Jesus e ele confronta essa igreja. A igreja tinha aberto suas portas para aquela mulher. Ela ensinava, era uma profetisa, se dizia uma profetisa. Ela subia ali no púlpito para ensinar naquela igreja, exercia o ensino, a docência naquela igreja. Ela estava induzindo discípulos e discípulas de Jesus ao pecado. E qual era o grande problema? Aquela igreja não tinha pulso para confrontá-la, para desmascará-la, para enfrentá-la. Aquela igreja simplesmente tolerava. Aquela igreja simplesmente dizia:
tá tudo bem. E esse negócio é muito complicado, sabe por quê? Porque quando nós não confrontamos aquilo que precisa ser confrontado, quando nós não chamamos o pecado de pecado, aquilo passa a se tornar algo comum, aquilo passa a se tornar algo natural, aquilo passa a se tornar algo possível, aquilo passa a se tornar algo normal. E aquela igreja não podia fazer isso, ela não podia permitir isso, e é por isso que ela está sendo confrontada, é por isso que ela está sendo alertada, porque afinal de contas ela tinha se tornado refém de uma falsa doutrina. É isso que nós encontramos nos versículos 21 e 22. Dei-lhe tempo a Jezabel para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Jezabel estava ali ensinando àquela igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas mais profundas de Satanás. É isso que nos diz o versículo 23. Então, para você vencer o pecado, você precisa conhecer o pecado, você precisa praticar o pecado para poder estar acima do pecado. Ela ensinava que os crentes não podiam ali deixar de lado as suas necessidades financeiras e cometer suicídio comercial, mudando a sua rotina, a sua prática, deixando de fazer aquilo que era comum no dia a dia daquela cidade que promovia tanta imoralidade. Ela dizia que eles tinham que sim participar daqueles banquetes que eram realizados pelos núcleos comerciais, que eles deviam sim comer carnes sacrificadas aos ídolos, como bem participar daquelas festas imorais que vinham depois dessas reuniões. Ela ensinava que os crentes deviam defender os seus interesses materiais a qualquer custo, que eles deveriam se amoldar e se conformar com o mundo que estava ao seu redor, da maneira como ele era. O ensino dela era que não existia mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. O argumento dela era exatamente esse, que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais será vencido, a menos que você tenha conhecido de tudo por meio dessa experiência. A proposta, então, de Jezabel era oferecer uma nova versão de cristianismo, um cristianismo light, um cristianismo soft, que na verdade era um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem nenhum tipo de lei, um cristianismo marcado pela libertinagem, pela imoralidade. Ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo, para que eles não percebessem nenhum problema na relação entre ser cristão e continuar vivendo da mesma maneira como os povos pagãos viviam, seguindo da mesma maneira como aqueles que idolatravam e veneravam e se dobravam e se rendiam a outros deuses viviam. De uma maneira que não tivesse nenhuma distinção e nenhuma mudança e nenhuma transformação na prática ética, moral daqueles que agora tinham se tornado os discípulos e discípulas de Jesus, que eles deveriam continuar vivendo a vida livres, leves e soltos. Afinal de contas, o sacrifício era algo que dizia respeito a Jesus e eles poderiam agora então aproveitar a vida e tudo que ela pudesse oferecer do jeito que eles quisessem, seguindo os desejos do seu próprio coração. Ela é encorajada então, aquela igreja, diante dessa situação, a ser fiel, apesar dos erros de alguns. Nos versículos 24 e 25 nós lemos: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, ou seja, existiam ali pessoas que estavam se deixando levar por aquilo que ela ensinava, mas existiam aqueles que, apesar de não confrontá-la, permaneciam firmes na sua fé.
Como eles dizem, os profundos não aprenderam os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E aqui nós percebemos que é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Aquela carta está sendo ali então direcionada e trazendo ânimo e encorajando aqueles que estavam naquela igreja, e apesar desses ensinamentos complicados, heréticos e morais e que eram absorvidos por alguns, essas pessoas não se dobravam e não se rendiam a eles. Alguns membros da igreja não tinham apenas tolerado o ensino e as práticas imorais, mas estavam seguindo os ensinos que levaria à sua própria destruição. Porém, existiam esses que permaneceram firmes, que mantinham a sã doutrina, que estavam agarrados na verdade. Cristo então dizia que esses é que de fato são livres, porque esses são aqueles que carregam o seu fardo, o seu jugo, que é suave e leve. Isso nos ensina muito como nós devemos ficar atentos àquilo que está sendo ensinado ao nosso redor no que diz respeito à espiritualidade, onde há uma banalização da cristandade, onde se pensa em um evangelho que só foca em prosperidades e benefícios, que é um evangelho que traz algum tipo de boa notícia, mas sem ser precedido pela má notícia, que fala como nós somos pecadores e aquilo que o pecado causou na história da humanidade, como o pecado trouxe a dor, o caos, a morte para a história da humanidade. E isso é complicado porque faz com que as práticas continuem sendo as mesmas, ou seja, não há arrependimento e, consequentemente, não há transformação. Mas Jesus está nos transformando conforme o seu caráter. Ele está nos conduzindo pela ação do seu Espírito Santo na direção da maturidade, da mudança. Como eu constantemente relembro aqui a fala do jornalista norte-americano Philip Yancey, Deus nos ama muito, por isso Ele nos aceita como nós somos e estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue da mesma maneira. É por isso que Ele gradativamente vai nos transformando, nos moldando. Nós percebemos então que essa igreja que está sendo encorajada a ser fiel, apesar do erro de algumas pessoas, que é possível manter-se puro, tanto na doutrina, mas também na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Não é porque todo mundo está fazendo que eu também vou fazer. Não é porque outros fizeram que eu também devo fazer. Alguns tinham sim se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos e iam comer carne sacrificada aos ídolos e participavam daquelas festas cheias de imoralidade, libertinagem, e buscavam conhecer então aquelas que eram as coisas profundas, íntimas de Satanás. E eles se corromperam moralmente. Porém, nessa mesma igreja, haviam aqueles que buscavam refletir o caráter de Cristo. A santidade de vida e de caráter é aquilo que marca uma igreja genuinamente verdadeira, uma igreja que vive em comunhão com Cristo. E isso era percebido também naquela igreja, apesar do comportamento de alguns que haviam cedido àqueles ensinamentos. Existiam aqueles que estavam lutando dia após dia com a ação do Espírito Santo, os auxiliando a vencer o pecado, a combater aquilo que vinha trazer tentação ao seu próprio coração, aquilo que vinha tentar desviar o seu caminho do propósito de Deus para eles. E eles permaneciam firmes e são encorajados nesse momento a permanecerem firmes. E eu acho que esse é um excelente encorajamento para mim e para você nos dias de hoje. Afinal de contas, nós também vivemos em um mundo onde a perversidade, a imoralidade por conta do pecado são uma realidade. E muitas vezes esses tipos de ensinamentos, de práticas, de atitudes, eles também passam a fazer parte
da igreja. Eu sempre tenho tomado cuidado para falar com vocês a respeito dessa atenção que nós devemos ter. Nós não devemos nos deixar levar pela religiosidade, nos tornando meramente religiosos que seguem uma conduta moral, mas, por outro lado, nós não podemos nos entregar à licenciosidade, ao desejo do nosso próprio coração. Quando nós compreendemos efetivamente o Evangelho, ele nos impacta, ele constrange o nosso coração, ele nos leva a viver uma vida de maneira diferente, ele nos leva a querer a viver a partir daquilo que são os princípios, os propósitos e os preceitos que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. Isso arde o nosso coração, ouvir a respeito do Evangelho, quando Deus nos amou em Cristo Jesus, e aquilo que Jesus fez por mim e por você, disposto a derramar a sua vida e o seu sangue, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Isso mexe de tal maneira com o nosso coração que é impossível a gente manter o mesmo tipo de comportamento. E quando então os nossos olhos são abertos, quando as vendas caem, quando o Espírito Santo nos revela do pecado, da justiça e do juízo, quando nós entendemos o que aconteceu com a humanidade no momento em que o pecado se tornou o seu grande regente, nós nos arrependemos das nossas práticas, nós percebemos o quanto nós carecemos de alguém para nos redimir, e isso nos leva a querer viver a cada dia em resposta a esse amor com o qual nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. E então, essa igreja é convidada agora a experimentar a maior alegria e o maior prazer, o maior deleite possível. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã, diz o versículo 28. Os salvos, então, aqui receberão essa estrela, não apenas receberão corpos gloriosos que vão brilhar como estrelas no firmamento, mas eles vão conhecer a Cristo, aquele que em Apocalipse 22:16 é chamado de a estrela da manhã. Eles vão conhecer a Cristo na sua plenitude, eles vão viver esse relacionamento real que traz o preenchimento para o vazio do nosso coração, porque se o nosso coração anseia pela eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna, e quando estivermos diante dele e ele estiver enxugado de nossos olhos toda lágrima, nós então viveremos, enfim, de maneira plena, completamente felizes. Então, voltando as costas para o pecado, eles vão ver a luz da glória de Deus na face de Cristo. Por isso eles estão sendo encorajados a não cederem àqueles comportamentos, a não acharem que está tudo normal. O cristão, ele vive na contramão da cultura, por isso que o cristianismo é algo contra a cultura. Nós não cedemos, porque o pecado escraviza, e a palavra de Deus nos traz a verdade, que é Cristo que nos liberta e que faz tudo novo na nossa vida e na nossa história. Aqueles então que renunciaram ao pecado, às vantagens do mundo, às possibilidades que poderiam ser vividas momentaneamente aqui na história, vão viver na glória com Cristo em um completo, eterno, verdadeiro contentamento. Eles enfim encontrarão o verdadeiro deleite, eles enfim viverão o verdadeiro prazer, porque Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa, e o nosso verdadeiro prazer e deleite nós só encontraremos nele, e nós poderemos viver esse prazer e esse deleite com ele para sempre na eternidade, porque só Jesus é aquele que satisfaz a nossa alma, só Jesus é aquele que tem resposta para o anseio do nosso coração. Para a gente pensar e refletir um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente conversou a partir dessa carta à igreja de Tiatira, você tem combatido o pecado, mas tem deixado o seu coração se orgulhar disso, deixando de ter às vezes misericórdia, compaixão com aqueles que ainda carecem de mudança.
Você tem se tornado meramente um religioso, orgulhoso, porque você olha simplesmente para suas práticas e você se acha melhor do que os outros? Isso é simplesmente se tornar um religioso. Não é isso que a palavra de Deus nos chama a viver. Por outro lado, você tem aceitado a tudo e a todos, mas tem tido medo de confrontar aquilo que está errado? Isso é muito comum na nossa cultura. Na nossa cultura brasileira, nós temos muita dificuldade de confrontar as pessoas diante dos seus erros e falhas, porque a gente tem medo de dizer algo e essa pessoa não gostar mais da gente, não quiser, se ela não quiser mais manter um relacionamento de amizade conosco, isso nos assusta. Então a gente prefere deixar para lá e às vezes a gente tem deixado de abençoar a vida dessa pessoa. A gente não deve simplesmente apontar erros por erros, mas a gente deve auxiliar as pessoas que às vezes não estão conseguindo nem perceber os seus erros, que às vezes estão cegas e esses erros se tornaram pontos cegos em sua vida. Mas nós podemos, pela ação do Espírito Santo, ajudá-las a perceber e a deixarem de lado isso para que elas possam viver uma transformação. E nós devemos fazer isso assim como Jesus fazia, com graça e com verdade, aceitando, acolhendo, amando, sendo gentil, afetuoso, mas apontando aquilo que precisa ser repensado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que está errado. Lembre-se da promessa que nós lemos nesse texto: nós teremos comunhão plena com Jesus, aquele que é a estrela da manhã, aquele que viveu cheio de graça e verdade. Que eu e você possamos, na nossa vida, em todo o tempo, em todos os relacionamentos, em todas as nossas atitudes, viver também com graça e verdade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Deus amado, muito obrigado por tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Obrigado porque esse amor nos constrange de tal maneira que é impossível mantermos as mesmas práticas e o mesmo comportamento. Nós passamos a buscar nos santificar pela ação do Teu Espírito, viver a vida de maneira diferente. Que o Senhor nos auxilie a refletirmos o caráter de Jesus em tudo aquilo que fizermos. E que aqueles que estão à nossa volta, ao olharem para essa ação que nós temos, possam glorificar ao Seu nome, possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que a nossa vida possa dessa maneira, ó Pai, transbordar do amor com o qual nós fomos amados. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.